E aí, pessoal, o imbróglio jurídico na eleição do Grêmio. O que podemos dizer sobre essa decisão que pode, inclusive, interromper a eleição? Vamos falar sobre isso, sobre ideias, sobre projeções, sobre leituras e o que pode acontecer, sim, com a eleição tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da RS Assessoria. Para você que está com dificuldade de pagar a mensalidade do carro, a mensalidade da casa, aquele capital de giro, risco de busca e apreensão, a mensalidade do caminhão, a solução está aqui. Na descrição do vídeo você tem um link. Esse link leva para o WhatsApp da RS Assessoria. E aqui você resolve a questão com uma maneira muito clara, muito concreta, de uma equipe especializada que vai lhe atender. Esse atendimento, inclusive, ele é totalmente gratuito. Fale com RS Assessoria. Gente, eleição do Grêmio. Ontem, no final da tarde, início da noite, saiu a decisão em primeira instância daquele pedido do sócio Alceu Brasinha, que ainda da eleição proporcional contestou uma decisão do Conselho Deliberativo do Grêmio que não permitiu o voto para 2.513 sócios que aderiram àquele plano de recuperação que o Grêmio havia pretendido. O que aconteceu? O Grêmio, na pandemia, perdeu muitos sócios e fez uma campanha para a recuperação desses sócios. Se pagava uma mensalidade, se colocava em dia e o sócio recuperava a sua condição. O Conselho Deliberativo ali votou que aqueles sócios não deveriam ter direito a voto, né, na eleição que ainda iria acontecer, que era a eleição proporcional e tal. O Brasil, então, entrou com uma ação e conseguiu uma liminar. O Grêmio entrou, contestou a liminar e o tribunal, então, derrubou a liminar que obrigava aquele sócio, ou que permitia que aquele sócio votasse. Por que o Grêmio fez isso? Porque foi uma decisão do Conselho Deliberativo do Grêmio. Né? O Grêmio, na verdade, seguindo a linha das suas decisões internas. Né? O Grêmio fez a campanha, os sócios foram aptos a votar, o Conselho entendeu que eles não deveriam ter direito a voto, através de uma assembleia do Conselho, uma reunião extraordinária do Conselho, e aí o Grêmio, então, disse, olha, o Conselho disse isso, eu tenho o dever de contestar, contestou. Só que essa decisão agora teve uma decisão favorável ao seu Brasinha. Então, os sócios, em tese, deveriam participar da eleição. Do ponto de vista prático, neste momento, o Grêmio ainda não foi notificado, o Grêmio deve ser notificado hoje. Sendo notificado hoje, o Grêmio tem um prazo de uns dias aí que a Justiça determina para contestar essa decisão e recorrer dela, ou admitir a decisão. Mas o Grêmio deve recorrer dessa decisão, indo para a segunda instância, para o tribunal, e aí o prazo vai se abrir mais uma vez e essa decisão ela não vai transitar em julgado agora, então vai ter os seus prazos normais e a eleição vai correr normalmente. Duas situações. Se no mérito dessa decisão lá na frente isso acabar sendo obrigatório, a eleição está nula, ela perde os efeitos, porque esses 2.500 sócios podem mudar o rumo da eleição, desde lá na eleição proporcional, tá? Desde lá. Quando aquela decisão foi que elegeu a chapa do Darley, do Alberto Guerra, do Odorico, lá na frente, aqueles 2.500 poderiam mudar o rumo da eleição. Então, tudo isso vai ter que dar a volta, tudo isso vai ter que ser revertido. Portanto, eu não acredito, do ponto de vista prático, que isso se firme. Porque eu acho que o Grêmio deve recorrer. Não sei se o Grêmio vai tentar buscar um acordo para incluir já na eleição agora, que nós vamos ter dentro de 48 horas, incluir esses 2.500, não acredito que isso vá acontecer, mas o fato é que essa decisão ela existe, ela está posta, ela é uma decisão feita
por um juiz, dentro de um pedido normal, está tudo correndo normalmente. Então existe isso e nós temos que tratar desse assunto. Nós não podemos simplesmente dizer, isso não vai acontecer. Não, não é. Justiça, decisão não se contesta, decisão ou se recorre, né, ou se fala sobre ela dentro da legalidade normal. A democracia é assim. E essa decisão, ela existe, ela está posta e ela indica, sim, problemas na eleição do Grêmio, sobretudo a passada. Agora, a gente deve ter esse recurso do Grêmio e em cima desse recurso o Grêmio vai ter tempo aí para poder passar pela eleição. Então, duas situações bem distintas. Se por acaso essa decisão ali na frente ela for transitada e julgada de acordo com o que está hoje, todas as eleições do Grêmio estão contaminadas. Desde a eleição proporcional, a eleição para a presidência do Conselho, todas estão contaminadas. Se o Grêmio recorrer e no tribunal tiver conseguido vencer no mérito, ou seja, aprovando a decisão do Conselho Deliberativo que não permitiu o voto desses 2.500 sócios, bom, aí tudo vai ser exatamente como está. Esse é um ponto que hoje talvez não tenha efeito prático, sobretudo para a próxima eleição, para a eleição do próximo sábado, porque o Grêmio, como eu disse, vai recorrer dessa decisão e o trânsito em julgado dela se dá depois desses prazos, e aí ganhando no mérito as coisas vão melhorar, ou se não, de fato, tudo pode se transformar a partir desse processo. O fato é que quando se cria qualquer situação judicial com relação à eleição, o sócio e o torcedor do Grêmio também ficam muito abatidos. O Brasinha tomou essa atitude, é direito dele, mas o Grêmio precisa discutir as suas coisas internamente, resolver as suas coisas internamente, para não ter esses embrólios jurídicos que muitas vezes cansam quem? O torcedor lá no fim de tudo, que vai olhar, pô, mais um problema, mais uma dor de cabeça, mais uma chateação, mais um processo, mais um assunto negativo do Grêmio sendo gerado, mais uma... E assim a gente vai consumindo coisas ruins e de fato o torcedor vai se desestimulando dentro desse processo, que, convenhamos, não é nada bom para a marca do Grêmio, para a relação das pessoas com o Grêmio. O Grêmio precisa entrar mais uma vez numa onda de notícias positivas. As notícias negativas, elas vão cansando o torcedor e isso, de fato, preocupa demais a gente. Portanto, essa é a notícia. Tem uma decisão, mas do ponto de vista prático, os prazos não indicam nenhuma mudança para a eleição do próximo sábado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.